Todos, muito obrigado. Esse é um projeto já um pouco antigo que a gente tem vontade de colocar, depois que o pessoal passa pela disciplina, está chegando no final, a gente tem vontade de rever as pessoas e de discutir alguma coisa direcionada para as provas, enfim, tentar ajudar de alguma forma. Por mais que vocês tenham cursos, vários cursos, né, e muitos não precisam dessas aulas, mas a gente sabe que tem alguns que gostariam de ver a gente discutindo algumas imagens. Então, eu devo essa seleção de imagens, de questões, todas ao pessoal da Liga, diretoria da Liga. Foram eles que buscaram essas questões incansavelmente. Então, muito obrigado. Eles são os responsáveis por tornar esse projeto realidade. Só tem um detalhe nisso tudo, né? Nós temos um convidado especialíssimo aqui, que é o Mono. Sem o Mono também ia ser bem difícil a gente discutir, viu, Mono? O que acontece? A gente se depara com as questões que têm imagem, mas, na verdade, eles não querem saber. A resposta não é a imagem, né? A resposta é a conduta, Exato. né? Uhum. Então, para você poder chegar na conduta, você tem que interpretar a imagem. Então, como me falta conduta, né, para algumas coisas, eu preciso de um companheiro aí. Então, muito obrigado por ter Imagina. topado aí de última Eu, hora eu que agradeço. Eu que agradeço. Prazer para mim. esse desafio aí. Então, como a gente tinha muitas questões, e aí eu queria aproveitar assim, o máximo da presença do Mono, a gente selecionou só casos de abdômen. E aí depois, num segundo momento, a gente pode ver outras, não tem problema nenhum, mas é que hoje eu quis, se eu começasse a colocar outras, sei lá, sistema nervoso central, enfim, outras partes, ginecologia, a gente não ia aproveitar melhor a presença do Mono aqui com a gente. Tá certo? Então, muito obrigado a todos. Vamos lá, então. Bom, essa questão aqui é uma questão de ultrassom e por mais que a gente saiba que ultrassom é difícil, eu me surpreendo, na verdade, com essas questões de ultrassom, porque eu acho estranho, assim, colocarem, mas a realidade é essa aqui, né? Por que eu acho estranho? Porque o ultrassom é um método dinâmico, né? E quem domina a ultrassonografia é o imaginologista, né? É diferente de uma radiografia, de uma toma, de uma ressonância, em que a imagem é estática e qualquer um que tiver as imagens na mão consegue interpretar. A ultrassonografia não é assim. Mas colocam as imagens de ultrassom, mas eles interpretam elas. Então, nesse caso aqui, ó, eles estão colocando, eles dizem que é uma vesícula aumentada, né? Eles não esperam que você interprete que isso é uma vesícula aumentada. Eles estão dizendo, olha, vesícula aumentada, né? Daí eles estão dizendo dilatação de colédoco. Então, eles mostram a dilatação do colédoco. Aí aqui de novo, a dilatação do colédoco, e nesse corte aqui eles colocam ele bem paralelo à veia porta, que é o sinal do duplo cano que a gente fala, né? Então, o colédoco, ele tem até 6 milímetros normalmente, então ele é a metade da veia porta, normalmente, né? E aí, quando ele está da mesma espessura ou mais espessado, a gente chama de sinal de duplo cano, dilatação do colédoco, né? E aí o paciente tem uma massa na cabeça do pâncreas. Eles falam massa na cabeça do pâncreas. Então, não é uma questão de interpretação da imagem. Eu acho que eles colocam isso para ilustrar ou para apavorar o candidato, né? Mas se a gente parar para pensar, as 4 imagens, essa aqui é um repeteco dessa, né? Essa aqui e esta. Então, é uma massa na cabeça do pâncreas que está levando a dilatação da via biliar, né? E também a dilatação da vesícula. Então, é esse o caso, tá? Isso eles mostram na imagem. E aí, o caso é o seguinte, é um homem de 58 anos, submeteu-se à consulta na UBS,
há 4 semanas, referindo a icterícia progressiva sem dor, acompanhada de prurido, anorexia e colúria há 5 semanas. No período, referia a perda de peso, não a ferida, e estava ictérico 3 cruzes para 4 cruzes, com escoriações em membros, e apresentava massa cística arredondada e de aproximadamente 5 centímetros de diâmetro no rebordo costal direito, indolor e imóvel à respiração. O médico da UBS solicitou os seguintes exames: bilirrubinas totais e frações que estavam muito elevadas, em função da fração direta, marcadores de hepatite viral sem anormalidades, e ultrassonografia do abdômen, conforme a imagem do caderno de questões, que foram essas que eu mostrei para vocês. E agendou o retorno após 4 semanas em função da disponibilidade dos resultados dos exames. O processo de auditoria sobre os procedimentos adotados na conduta inicial desse paciente e considerando o resultado da ultrassonografia apresentada, permite afirmar que... O que vocês acham? Alguém quer responder no chat? Pode abrir o áudio, abrir o vídeo. Aqui estamos entre amigos, né, Mono? Exato. A questão é bem interessante, viu, cara? Dá para conversar muitas coisas sobre ela. Então fica à vontade, Mono. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, vocês avisam, eu vou... naturalmente, eu vou fazer perguntas a vocês, então vocês vão falar. Podem ficar tranquilos nisso. Agora, quem quiser antecipar... Então, ó, vamos lá. A gente tem um quadro de um paciente que tem uma síndrome ictérica, certo? Essa síndrome ictérica, ela é de padrão colestático ou ela é de padrão hepatocelular? Alguém tem um palpite aí? Primeira coisa que você tem que se deparar quando você está com uma icterícia é saber se você está de frente de uma colestase ou se está de frente de uma lesão hepatocelular. Quem sabe as diferenças aí? Alguém quer falar? O problema dá para a gente pelo menos... deixa eu tirar aqui, a câmera da minha frente. Pelo menos 4 evidências, 3 sinais, vamos dizer assim, até mais, de que é um quadro colestático. Aí, perfeito, o pessoal está respondendo. Aí, salvar, hein? Colestase, exato. Por quê? Porque ele tem prurido, colúria, falou um pouco aqui de emagrecimento, e ainda escreve que tem os marcadores de hepatite viral normais, né? Então já matou, não é nem a principal causa seria hepatite viral, né? Ele já tirou da jogada. Lembrando que na lesão hepatocelular, a bilirrubina direta também vai aumentar, acho que a Ana comentou aí, não necessariamente a gente vai precisar ter um aumento pela bilirrubina indireta. A direta vai estar presente também mesmo quando for hepatocelular, tudo bem? Nos dois contextos, você vai ter bilirrubina direta no predomínio. As hepatites podem ocorrer podem ter predomínio de bilirrubina indireta? Pode. Principalmente nos casos já mais graves, que a inflamação já mais intensa, que você já esgotou o seu estoque de bilirrubina direta. Mas, a princípio, a bilirrubina que predomina tanto na colestase quanto na lesão hepatocelular é a bilirrubina direta, ok? Não esqueçam isso aí para não gerar confusão. E aí, ele traz um sinal patognomônico aqui. Ele só não colocou o nome. Mas na clínica dessa paciente, existe um sinal patognomônico que vocês têm que bater o olho e matar de cara. Por quê? Ele descreve uma tumoração cística palpável no hipocôndrio direito, indolor. Isso aí é definição patognomônica de qual sinal propedêutico, pessoal? Despenca em prova de residência. Alguém sabe? Vou melhorar. A vesícula palpável no hipocôndrio direito de modo indolor num quadro de icterícia colestática. Isso é o sinal de... Não? O sinal de Courvoisier-Terrier, né?
Então, esse sinal é importantíssimo para você matar o diagnóstico. Primeiro, a imagem você consegue voltar? Sim. Volta a imagem rapidinho, só para a gente ver. Aí. Não sei se para vocês tá perfeito. Para mim, perde um pouquinho a definição. Depois, se você quiser, acho que o professor pode mandar a imagem para vocês. Então, ó, na primeira imagem, vocês já vão ter ali, ó, a vesícula distendida, né? A vesícula totalmente aumentada de tamanho. Na imagem ao lado, você vai ter a dilatação. A gente até colocou, a dilatação da brucoleta, a dilatação da via biliar. Certo? Na terceira também. E na última imagem, um aumento ali, ó, uma tumoração na cabeça do pâncreas. Então, não pode ter dúvida. Isso aí é o sinal de Courvoisier-Terrier, que é patognomônico de neoplasia da região periampular. O principal achado no exame físico de um paciente com neoplasia da região periampular é o sinal de Courvoisier-Terrier, que é a vesícula distendida, indolor e palpável na região do hipocôndrio direito, que é exatamente o que o paciente tem. Agora vamos ver as alternativas, né? Então, Aqui uma observação, só para ó, comprovar que é palpável mesmo, aqui a distância da pele, ó, para o fundo da vesícula, ótimo isso, hein? aqui dá 1,5 cm, 2 aqui. Então, só para Perfeito. comprovar que está realmente superficial. É um paciente que não é obeso. Perfeito. É muito bom quando você tem o cara que sabe do exame do lado. Que ele já... correlação, né? Acho que ajuda, né? Exatamente. Então, ó, vamos lá. Então, a gente já sabe, estamos de frente de um paciente com uma provável neoplasia de cabeça de pâncreas, gerando um quadro obstrutivo, colestático, certo? Com icterícia e levando Courvoisier-Terrier. Aí o cara, depois de toda essa história, ele me vem com um negócio de auditoria sobre o exame, sobre a conduta inicial e o que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Aqui, encaminhamento inicial para a unidade de pronto atendimento, agilizaria a investigação e o acesso precoce para o tratamento cirúrgico. Lembrando que você está numa UBS, né? É isso, né? O contexto é isso. O contexto é diferente. O encaminhamento eletivo para o hospital terciário, após consulta na UBS sem investigação complementar, é a conduta mais efetiva. O encaminhamento para o hospital de urgência após o retorno da UBS para drenagem endoscópica ou percutânea da via biliar é a recomendação de imediato. Os resultados dos exames complementares oferecem subsídios para tratamento inicial e regulação para um serviço de cirurgia. Então vamos lá, vamos tirar as esdrúxulas. Então a gente está com um quadro de neoplasia de cabeça de pâncreas, provavelmente com colestásia, tá? Pronto atendimento, pessoal, a princípio não é para resolver isso. Então, eu sei que vai gerar um nó na cabeça de vocês que eu vou falar agora, mas a princípio, pensa, quando você está nesse tipo de questão, você está no Alice no País das Maravilhas, você está na perfeição, você tem tudo. A não ser que o problema diga que não tem. Então, aqui você tem que pensar com a cabeça do cara que está fazendo a questão. Infelizmente, é isso. Então, se ele está me dando todos esses dados, está me colocando todas as possibilidades, eu tenho que pensar no que é, teoricamente, o mais assertivo. Então, não é pronto atendimento, ponto. E não é cirurgia de urgência nem de imediato. Então, a gente já tiraria. Cadê? A gente já ia tirar o item D, né? Exames complementares oferecem subsídios para tratamento inicial e regulação para um serviço de cirurgia. O correto para esse paciente não é nada de urgência, a princípio. Então, ele coloca no item C, né? Encaminhamento para o hospital de urgência após o retorno da UBS para drenagem. Estaria certo isso aqui? Estaria perfeito. Estaria perfeito, desde que ele não tivesse aquela alternativa que melhora para ele, que é a alternativa B, que ele coloca um hospital terciário, né? Que teoricamente é o que vai resolver o problema do paciente. Mandar esse cara para o pronto atendimento não vai mudar nada, porque no pronto atendimento você vai fazer exames a mais e dificilmente em unidade de pronto atendimento, essas UPAs, você vai conseguir fazer a drenagem da via biliar desse paciente ou mesmo o tratamento cirúrgico, que é o que salva, ele é o que vai resolver. Então, toda vez que o cara coloca aqui, encaminhamento para o hospital de urgência, para o terciário, para o hospital, o UPA, vai acabar gerando a mesma situação. Então, o correto, do ponto de vista que você, na verdade, o que ele não está nem perguntando cirurgia nem imagem, né? O cara está perguntando, isso aqui é mais uma questão de atenção primária mesmo, de saúde coletiva. Que a resposta B
que é do gabarito, que é o quê? Encaminhamento para um hospital terciário, após a consulta na OBS, sem investigação complementar, a conduta mais efetiva. Porque você precisa, já tem, né? Ele já tem exames que dão aí praticamente, ajudam a gente a guiar no diagnóstico, você vai levar esse cara para o hospital terciário, que aí sim é um hospital que vai ter serviço de CPRE, vai fazer a drenagem, é um serviço que vai aguentar ele fazer uma GDP, que provavelmente vai ser cirurgia, caso ele não tenha doença avançada, né? Então, esses são os dados aí mais importantes. Então, é uma questão chata para burro, porém, ela está cobrando de vocês a hierarquização dos processos, né? Muito mais. Óbvio que no dia a dia, o que a gente faria? A gente mandaria esse cara para o PS, que é o que a gente tem. Né? Vai mandar para o PS lá do Graja, a gente vai fazer um milagre de enfiar ele numa CPRE em algum canto, e aí vamos resolver a vida do paciente. Agora, quando você está na questão aqui, que te dá todas as opções, você tem que pensar no mundo perfeito, no mundo real. Tá? Então é importante vocês saberem. A questão é essa: para matar a questão, é uma neoplasia de via de região periampular, principalmente cabeça do pâncreas, com sinal de Courvoisier Terrier. Esses machucados que ele fala na pele, pessoal, por causa do prurido, né? Você se coça, machuca a pele, faz escoriação. E aí, quando você está de frente desse cenário, o melhor é você dar o melhor para o paciente, que nesse momento seria um hospital terciário com amplo recurso para o tratamento da doença. Muito bem. Isso aqui, no segundo momento, uma tomografia, né? Para avaliar melhor a... Sim, tomografia ou até a colagem de ressonância, algum exame de imagem, se necessário, mas provavelmente no hospital, que é o que ele coloca aqui, ó. Se você pedir a mais aqui, você não vai ter esses aí, não vai sair. Então, lá no hospital, os caras fazem a investigação. Pelo sistema, pela OBS, você vai pedir a ressonância, vai ficar pronta, sei lá, daqui a não sei quanto tempo. Não vai acrescentar em nada para o paciente, você vai só aumentar o custo dele na atenção primária, entendeu? Alô, alguém me ouve? Opa, Por isso que a Licença. AD não é suficiente, essa AD, né? Porque tratamento inicial com o que aqui para ele, né? Precisa... Isso, exato. Licença, desculpa interromper vocês, é o Tico aqui. Fala, Professores, seguinte, na C que ele fala, se ele tivesse na unidade, né, pensando que ele já está no hospital terciário, a primeira conduta nesse caso seria Perfeito. drenagem mesmo, não? Perfeito. Seria a alternativa C, né, do Isso. caso. Se ele já tivesse te dando um cenário de que está num pronto atendimento, ou que o paciente já chega no hospital terciário, por exemplo, a primeira conduta para esse paciente é a desobstrução da via biliar, tá? Tá, Essa entendi. é a conduta, que é o que a gente faz, é nosso papel lá no Graja, por exemplo. Digamos que a questão fosse exatamente essa, mas fosse na nossa enfermaria do Grajaú, por exemplo. Qual seria a conduta? Aí é C, entendi. Perfeito, é isso aí. CPRE, drenagem da via biliar, porque eu repito que essa questão aqui, Tico, está pegando na hierarquização do serviço. Sim. Ela não está pegando nem no conhecimento cirúrgico, nem de imagem, nem de nada. Ela está pegando a gente no que é o SUS, né? A hierarquização. Entendi. Mas é isso mesmo. Se a gente tivesse, sei lá, a mesma questão, ó, e você, o médico da enfermaria do Hospital Geral do Grajaú, qual a conduta que vai ser feita agora? Solicitação de CPRE, ponto final. Acabou. Tá. Ô, professor, outra coisa, só estou aproveitando a questão só para extrapolar umas coisas que eu não lembro direito. À vontade. A conduta cirúrgica, um tratamento desse tumor, seria o IPO, professor? Isso, quando o paciente tem o recurso Não, se for clínico, justificável, né? Isso, então, que são os critérios de ressacabilidade? Quais são os critérios de ressacabilidade na doença periampular, né? Então, ausência de linfonodomegalia, ausência do acometimento, né, dos vasos mesentéricos, né? Então, a mesentérica está aqui, se ele agarrar a mesentérica mais do que 150% da sua circunferência, já está fora. Às vezes tem gente até que entra para tentar fazer uma redução cirúrgica ali, mas de livro não dá. E metástase à distância. Se tiver metástase à distância, se tiver linfonodo periregional ou acometimento da artéria mesentérica, dos vasos, inferior, professor? Superior. Superior, tá superior. Bom. Dos mesentéricos superiores, esse paciente já não é mais candidato ao tratamento cirúrgico. Aí você vai drenar apenas a via biliar dele e vai tentar mandar ele para o serviço de oncologia, ou vai entrar ele com oncologia, tentar uma citorredução e tentar operar, mas aí, na maioria das vezes, para a doença periampular, principalmente cabeça de pâncreas ou colédoco distal, aí o quadro já não é o mais adequado, muitas vezes o resultado não é bom, tá?
Já vi indicação também com linfonodo na tomografia, mas aí é individualizar o caso, entendeu? Tem os caras ultra especialistas aí, os caras entram mesmo. Agora, nós, seres humanos normais aqui do dia a dia, ir para a prova de residência é meta-distância, se tiver um monte de linfonodo e acometimento dos vasos mesentéricos. Valeu, professor. Imagina. Mais alguém quer fazer uma pergunta aí? Olha lá, então. Bom, temos essa radiografia de um recém-nascido. Eu vou passar para o caso, porque o que a gente vê aqui nessa radiografia, né? A gente vê que é uma radiografia de um recém-nascido. Se a gente não estivesse vendo a imagem da criança, a gente saberia que era pequenininho, porque no mesmo filme pegou tórax e abdômen, né? Então, isso é uma dica já para a gente ver. O que a gente consegue ver aí? Uma distensão de alças, e às vezes a gente fica até meio em dúvida, será que aqui é cólon? A gente fica em dúvida, mas não tem nessa região aqui nem dilatação, né? Ele está deitado, porque é um recém-nascido, então a gente não espera os achados de ortostase, né? Então, por exemplo, se é uma criança com uma perfuração de alça, se tem um pneumoperitônio, a gente não vai esperar ver aquela lâmina de pneumoperitônio aqui, porque ele está deitado, né? Está em decúbito dorsal. Então, a gente tem que ficar imaginando os achados que se encontra em decúbito dorsal. Aqui a gente vê uma dilatação de alças de aspecto inespecífico. Muitas vezes na radiografia, na grande maioria das vezes, a gente não consegue, a gente vê que é um quadro obstrutivo, mas não consegue definir, muitas vezes, o ponto. E aí pode precisar de um outro método para avaliar o ponto, tá? De obstrução. Mas vamos ver o caso aqui. A Alana quer ler o caso? Posso ler, professor? Então leia. Bom, menino, 4 dias de vida, apresenta vômitos amarelo esverdeados desde as primeiras horas de vida, em grande quantidade, associado à distensão localizada no epigastro e hipocôndrio esquerdo, com movimentos peristálticos de cima para baixo e da esquerda para a direita, e ainda não eliminou mecônio. Com base no quadro clínico e nas figuras apresentadas, podemos afirmar que o diagnóstico mais provável é obstrução de jejum no alto, estenose hipertrófica do piloro, doença de Hirschsprung e obstrução no duodeno após a papila de Vater. Boa, assim, eu já adianto para vocês que essa é uma questão que dá para a gente quebrar o pau aqui, viu? Eu já adianto para vocês que eu não concordo muito com o gabarito dessa questão, mas vamos lá, o objetivo é a gente esmiuçar. Então, primeira coisa de tudo, a primeira dica aqui, que eu acho que até foi o Tico que jogou ali no chat, é saber, nós estamos de frente de uma obstrução alta ou nós estamos de frente de uma obstrução baixa, né? Então, é um abdômen agudo obstrutivo, ponto, numa criança. É alto ou é baixo? Então, como é que eu vou matar isso aqui? Pode parecer meio rudimentar no dia a dia isso, mas na questão ajuda muito. Então, ele já fala aqui que o paciente está vomitando. 4 dias de vida. Cara, gente, começou com 4 dias, 2 dias de vida, a chance de ser um abdômen agudo alto, obstrutivo alto, é muito grande. E o aspecto amarelo esverdeado. Então, eu estou vomitando bile. Estou vomitando alguma coisa relacionada à secreção bilioentérica, tá? Então, quando eu penso nessas condições, Hirschsprung já vai para o saco. Vocês sabem o que é a doença de Hirschsprung? Alguém sabe? A doença de Hirschsprung é o megacólon congênito. Então, eu estou falando de quadro lá embaixo, né? De obstrução colônica, um cólon que não funciona. Então, isso aí vai demorar um pouquinho de dias, né, para a gente poder verificar realmente a ocorrência dele. Não se manifesta assim de modo tão rápido, né? Então, vai ser um pouquinho diferente. E a imagem vai nos levar para
as obstruções altas, que são as 3 que sobraram. Por isso que a questão é meio chata. Porque ele coloca a estenose hipertrófica do piloro, ele coloca a obstrução de jejum alto e ele coloca a obstrução do duodeno pós-papila de Vater. Pessoal, pela imagem, aí o Piber pode falar muito mais, e pela essa descrição que ele fala de movimentos peristálticos, obstrução alta, obstrução de luta, né? Então ele fala que os movimentos peristálticos vêm de cima para baixo e da esquerda para a direita. E aí que gera uma confusão gigantesca. Quando a gente pensar, eu só matei o diagnóstico dessa questão por conta do tal do vômito, viu? Por incrível que pareça. O que mata a questão, pessoal, é o tal do vômito. Se eu tenho vômito amarelo esverdeado, quer dizer que bile está saindo. Então, se bile está presente no estômago desse paciente para ele vomitar, eu não posso mais estar de frente de uma estenose hipertrófica do piloro. Porque na estenose hipertrófica do piloro, ele vai fechar o piloro e não tem como abrir, vai ser apenas estase gástrica, ou restos alimentares propriamente dito. No caso, ele tinha que colocar aqui leite materno diretamente depois do vômito, por exemplo. Ou o vômito apenas claro, de saliva, ou de estase gástrica, não dá para ter bile. Tá? A obstrução do duodeno, a estenose, né, ou no caso, a atresia duodenal, aí seria o diagnóstico importante. Então ele fez uma salada de palavras aqui, ó. Ele coloca obstrução do duodeno após a papila de Vater. Aí você fica meio assim, pode ser? Pode, com certeza. Porém, eu já vou comentar isso. Já vou comentar, Tico, pode ficar tranquilo. Porém, ele coloca... me perdi aqui. A obstrução do duodeno na papila seria um caso mais típico de atresia ou estenose duodenal. E ele que é o mais provável no caso. Então, poderia colocar aqui, eu acho que daria até, se fosse aí de verdade, um recurso com certeza nessa questão. Então, estenose já ficou fora, doença de Hirschsprung já ficou fora, e aí a gente vai ficar com obstrução do jejum e obstrução do duodeno. E nas condições que ele está falando para a gente, do que é mais provável, vai ter que ser a obstrução de jejum alta mesmo, porque no duodeno a gente não vai ser o mais provável, né? A não ser que ele tivesse colocado a atresia duodenal. Aí até daria para entrar em conflito com a questão aqui, mas nesse contexto realmente é a opção A. E aí o Tico colocou uma coisa que eu concordo plenamente, cara, que aí é a importância de você relacionar a imagem com o caso. Quando eu olhei essa primeira imagem, eu tive a mesmíssima impressão que você. Não sei se o Piper também teve, que é mais experiente que isso do que eu, mas quando eu bati o olho, me pareceu cólon. Realmente, falou, opa, é um cólon numa criancinha. Só que aí você vai ver o caso, você pode ser levado muitas vezes a entender uma coisa diferente quando você tem a clínica. Por isso que o exame é um exame complementar. Se fosse isoladamente, a gente bateria com certeza, mas batendo o olho depois, no caso clínico, nas informações clínicas, no exame físico do paciente, ele, com certeza, ele tem maior indício de que seja uma obstrução alta. Você quer falar, Piber, da questão dessa imagem? Eu acho que é importante. É que assim, quando eu li obstrução no duodeno, eu lembrei do sinal da dupla bolha. Dupla bolha, Não isso. sei se tu pensou isso. Porque pâncreas anelar, atresia de duodeno, todas as obstruções nessa região, a gente procura o sinal da dupla bolha. Então, eu pensei mais nisso. Hirschsprung, realmente, eu descartei total pela história, e a gente espera um megacólon congênito mesmo, com o cólon distendido. Piloro também descartei pela clínica, e aí também a imagem não é essa, né? A imagem daquela bolha única, né? Exato. E a clínica, o vômito bilioso não condiz. Ô, Léo, quando eu bati o olho a primeira vez, eu achei que poderia ser a austração, que é o que ele está perguntando aqui. Como é que a gente faria para diferenciar nesse caso? A imagem não está ajudando, né? A imagem não está ajudando. Veja, forçando a barra aqui, a gente vê que essas traves densas, elas ligam de um lado ao outro. Então, isso parece delgado mesmo, né? Cólon, normalmente, ele fica aquele arco, né? Do cólon descendente, transverso e ascendente. E aqui ela aglomerou aqui nesse canto, né? Bem local
de Delgado, enfim, difícil, uma questão questionável, difícil, concordo, sim. mas o que eu esperaria para a letra D era a dupla bolha. É que O que eu acho... Pode falar, pode falar. Perdão. Não, é que eu Tá lá. olhei justamente a topografia realmente no centro do abdômen, né? Fala mais ao favor de ser Isso, delgado. Mas isso. é que eu já fui direto procurando empilhamento de moeda, sabe? Uhum. O E não empilhamento parece em si. empilhamento. Não tá clássico. Não É, é. parece. Talvez, Tico, você esteja Antigo. prejudicado pela definição que perde um pouco, né? Que depois, o Piper, a gente acho que podia mandar essa imagem, né, para o pessoal. Então, a imagem das provas tá ruim mesmo, tá desse jeito. Tá assim, que bosta. Imagem de prova é um Eu lixo, né? mexi em Tá todas as ruim. imagens, eu mexi no contraste delas e no É. brilho para melhorar aqui. Agora, o drama realmente é a questão aí relacionada ao que você falou. Ele dá mais indícios, né? E é difícil a gente querer entrar em conflito com a questão. Ele dá mais indícios de que é alto, né? Dando alto, você vai ter que separar entre estenose hipertrófica do piloro. Ele poderia dar aquele sinal da oliva, né? Que você palpa o piloro ali no exame físico. Ele não deu. Massa palpável, né? Isso. Aí outra coisa, o raio-x teria que ter só uma grande cavidade com ar, não dá para ter um monte, né? Porque não ia passar, então a estenose está fora. O que quebraria o pau realmente aqui seria a obstrução do jejum alto com a obstrução de duodeno, ou uma atresia ou uma estenose duodenal. Se ele tivesse colocado a atresia duodenal, essa questão estava fora estava invalidada, tá? Mas como ele inventou esse negócio aqui de obstrução duodeno após a papila de Vater, fez um carnaval aqui de conceitos, aí dá para engolir e você passa com uma obstrução de jejum no alto mesmo. Mas não esqueçam disso, ó. O menininho que nasceu tem 4 dias de vida, ele não consegue comer, ele não fez cocô, né? Então não evacuou aqui, não eliminou mecônio. E ele tem vômitos direto desde quando nasceu, gente. Isso é obstrução alta, ponto final. Então, essa é o macete da questão. Menininho, né? Vamos lembrar do esquema de fazer prova, né? Que é diferente da medicina, muitas vezes, né? Então, o esquema de fazer prova é um menininho, 4 dias de vida, não consegue comer porque ele não para de vomitar desde a hora que nasce. Opa, parou, obstrução alta. Agora vamos ver qual é o tipo. Vômito amarelo esverdeado? Então, não pode ser do piloro. Tem um movimento de luta, né? Aquela luta que são esses movimentos. Opa, vamos ver se tem alguma outra coisa no meio desse caminho. Então, essa seria o caminho. Você ia falar alguma coisa, né? Pode falar. Não, eu ia falar que nessa questão a imagem realmente é só para confundir, porque você não precisaria da imagem para chegar na alternativa, né? Sim. Não precisaria mesmo. A imagem foi um fator de confusão aqui, na verdade. Exato. Mas tá muito boa a aula. Obrigado. Vamos lá. Vamos embora. Léo, você está no mudo. Perdão. Imagina. Então, mais uma imagem de ultrassom aqui me surpreendendo, mas vamos lá, vou descrever para vocês. A gente vê aqui é o fígado, né? Esse é o fígado que a gente tem a vesícula biliar distendida, né? Imagens hiperecogênicas com sombra acústica posterior, então típicas de cálculos, várias imagens, então é uma colelitíase, né? E ela tem um espessamento de parede que fala a favor de uma colecistite, e ela tem um infiltrado, um edema, né? Essa linha anecóica aqui na volta da vesícula fala a favor de inflamação realmente. Então, o espessamento da parede com essa linha aqui, a gente pensa numa colecistite litiásica. É só que eu consigo mostrar dessa imagem para vocês. Então, são os cálculos hiperecogênicos, são múltiplos cálculos aqui, estão tudo aglomerado, com sombra acústica. E esse espessamento da vesícula. Lana? Mulher, 26 anos de idade, sem comorbidades, na 21ª semana de gestação. Admitida em unidade de pronto atendimento, com episódio de dor forte e contínua no epigástrio e hipocôndrio direito, após ingesta de massas, há 10 horas, associada a náuseas e vômitos. Refere 2 episódios semelhantes, com duração mais curta, que cederam após vômitos e medicação sintomática, no último bimestre. O exame ultrassonográfico está abaixo. A conduta mais indicada é antibiótico profilaxia,
colecistectomia videolaparoscópica em hospital de média complexidade de imediato. Antiespasmódico, antibiótico terapia e colecistectomia em hospital de média complexidade após resolução de gravidez. Antibiótico terapia e colecistectomia videolaparoscópica em hospital de elevada complexidade de imediato. Antiespasmódico, antibiótico terapia e colecistectomia em hospital de elevada complexidade após resolução da gravidez. Ó, eu prometo que essa é a última questão sacana da nossa rodada aqui. Já tem gente mandando mensagem para mim reclamando. Falou, pô, ó, tá ótima a discussão, mas vocês vão pegar as questões, as piores questões. Essa é horrível. Essa, para mim, aqui é recurso no ato, né? Mas vamos lá, vai. Para vocês aprenderem o que é importante da questão. 5 sinais radiológicos de colecistite aguda, pessoal. Então, cálculo ou cálculos impactados no infundíbulo, essa paciente tem. Delaminação da parede, a princípio ela tem também. Espessamento da parede, maior que 4 milímetros, né? A princípio ela também tem. Líquido livre perivesicular, a princípio ela também tem. E o Murphy ultrassonográfico, que não descreve, mas talvez ela teria. Se você tem esses 5 aí, você tem um contexto de dor no hipocondro direito, Murphy positivo, leucocitose, PCR, febre, você dá o diagnóstico de colecistite com pelo menos essa história e esses 2 ou 3 desses achados, tá? Só que o problema quer te ferrar, né? Porque é entrar naquele bendito caso de operar gestante ou não. Então, vamos lá. Em qualquer lugar do planeta Terra, do mundo, do universo, da galáxia, ninguém iria operar essa paciente. Ponto final. Porque ela tem uma colecistite, ele não dá indícios de que ela está em sepse, não dá nenhum dado de colangite, por exemplo, ou de sepse. E ela está na 21ª semana, que é ali, ó, entre o primeiro e o segundo trimestre. Os piores momentos possíveis para você operar. Gestante, geralmente, a gente opera, quando é eletivo, no primeiro ou no último trimestre, tá? Quando é de urgência, se opera quando tem que operar. Se essa questão fosse com apendicite, pessoal, estava resolvido o problema aqui. Estava resolvido. Era cirurgia, antibiótico profilaxia, apendicectomia vídeo ou aberta, e hospital de média complexidade de imediato. Seria a resposta tranquila para você ser feliz. POF. Por quê? Porque apendicite aí não tem discussão. Você vai pesar o risco-benefício de você operar uma paciente gestante de apendicite ou deixar ela com tratamento clínico, aí é perigoso. Agora o cara cagou tudo aqui, desculpem o termo, levando o caso para uma colecistite, né? Que aí te complica inteiro. Não fala quadro clínico, não fala se ela está em sepsis, não fala nada. Não fala nada. Eu e nenhum cirurgião no planeta Terra iria operar essa paciente. Ia fazer tratamento clínico, que seria o item B, que é a resposta que eu colocaria, e eu falo isso sem compromisso nenhum com o erro. Antiespasmódico, né? Ou seja, analgésico, antibiótico, colecistite de média complexidade após a gestação. Tratamento clínico da colecistite aguda. Porém, no livro, lá no livro, na Bíblia, está escrito o quê? Que você opera. E a questão é feita em cima do quê? Da realidade, da minha vida, da minha experiência, ou do que o livro fala? Do que o livro fala. Então, quando você estiver de frente de uma gestante, vocês vão operar. E acabou o problema. Que é a resposta A. Apesar de ninguém fazer isso no dia a dia. Então, questão sacana total, desnecessária, né? Desnecessária. Vocês poderiam ter colocado, sei lá, um abdômen agudo perfurativo, um apendicite, qualquer outra coisa, que aí você não teria pano para manga, mas o cara quis ir exatamente na condição mais controversa. Quantas gestantes eu já atendi na minha vida com pancreatite ou com colecistite aguda e a gente tratou clinicamente, operou a vesícula só depois? Trocentas. Quantas eu operei na minha vida? Só uma. Só uma, porque ela fez um quadro séptico e não teve jeito, a gente teve que abrir e tratar com colecistectomia. Por quê? A chance de abortamento é muito grande, gente. É maior do que as complicações da colecistite. Então, a gente tende a não abrir. Mas, na literatura, fala o quê? Fala para você abrir. Agora, uma coisa é a literatura, outra coisa é um juiz. Depois de te arrebentar, porque você operou a gestante, ela abortou e perdeu o neném. Aí é que é o drama, né? Então, o correto, na minha opinião, na nossa prática, seria internar essa paciente, observá-la, tratá-la clinicamente. Melhorou? Ótimo, alta. Não melhorou? Cirurgia. E aí, na questão, ele ainda mete de imediato, né? Aí eu
Isso seria para qualquer um de nós aqui, essa questão, pessoal. Se nós não tivéssemos grávidos, né? Não tivéssemos gestantes. Porém, não tem como. Não esqueçam, a regra é essa. É gestante? Não quero nem saber, vai operar, a não ser que seja eletivo. Se for urgência, apendicite, colecistite, diverticulite, qualquer IT aí que tenha, você vai operar a paciente independente da gestação, o que no dia a dia a gente não faz mesmo. Peço desculpa a vocês aí pela questão. Acho que agora vai vir as questões mais normais, né? Já ficou essas duas primeiras aí, as de cara para já quebrar o pau, já xingar, já ficar bravo, para agora vir os normais. Vamos lá. Bom, nesse caso aqui, o que a gente vê? Que isso aqui é um raio-x de abdômen, num paciente de 46 anos, vítima de ferimento por projétil de arma de fogo, com lesão exclusiva de coluna torácica. Evoluiu com déficit neurológico motor e sensitivo completo ao nível de T11. Tratamento cirúrgico para retirada de fragmentos ósseos do canal medular. Encontra-se no 5º pós-operatório, com distensão abdominal, sem evacuar e eliminar gases desde o procedimento. Ao exame físico, afebril, normotenso, eupneico, corado e hidratado. Abdômen com importante distensão, timpânico, sem irritação peritoneal. Toque retal com gás na ampola e sem fezes. Exames laboratoriais, HB de 9,7, leucócitos de 11.330, sem desvio, PCR de 78 e o raio-x simples de abdômen apresentado. Qual o tratamento neste momento? Então, a gente vê aqui um raio-x simples de abdômen com distensão de... Cólon ainda, tá pegando toda a moldura, né, do cólon. Para mim é cólon. Ele pintou perfeitamente toda a moldura colônica. Pessoal, essa questão... Transverso, isso aí. Sigmoide, até o reto. Essa questão, pessoal, tem que bater o olho, em questão de segundos, você tem que matar essa questão. Essa daí é intuitiva, essa daí não tem o que falar. Qual é o diagnóstico desse paciente, pessoal? Quem vai falar? É a história clássica, exame físico clássico, radiologia clássica. Qual é a doença desse paciente? Quem vai saber? Quem vai mandar aí? Abre o áudio ou manda no chat. Essa eu quero que vocês falem. As travezinhas densas, elas não vão de um lado a outro da alça. Então são perfeito, perfeito. Quem vai falar, gente? Vai, estou esperando. Essa eu quero ouvir vocês. Qual o diagnóstico? Carolina. Ana falou? Ana Carolina quer falar. Fala, Ana. Eu não, prof. Vai, quem que vai falar? Qual é o diagnóstico desse paciente? Um paciente que tem um trauma raquimedular, ortopédico, neurocirúrgico, seja o que for. Do nada, o cara vai lá e vira um balão de gás, né? Distende no 5º pós-operatório, não está evacuando, não está eliminando gases. O exame físico, o cara é um barril de distensão, né? Baita distensão, timpânico, e não tem dor. E no toque, fezes, ausência de fezes. Aí, meu jovem. Obrigado. Porra, salvou aqui. Vocês já passaram lá com o pai várias vezes, salvaram aqui a discussão. Isso. Ogilvy. O que é a síndrome de Ogilvy? O que é a síndrome de Ogilvy? A pseudoobstrução colônica. E ocorre geralmente nesses pacientes que estão acamados, em pós-operatórios, ocorre pós-cesárea, por exemplo, pós-procedimentos aí, obstétricos. Então, são diversas as causas que fazem com que o seu cólon fica parado e fica preguiçoso. E é uma pseudo-obstrução, gente, não tem tumor, não tem nada. Muitas vezes por distúrbio metabólico, hidroeletrolítico, pela manipulação, tá? Ou por casos em que o paciente está completamente acamado. Então, o grande lance é esse. E aí, se você sabe o diagnóstico, você já vai matar a conduta. Laparoscopia, no menor sentido. Isso é o menor sentido. Colectomia, o menor sentido, porque
São raríssimos casos de Ogilvy que são necessários realizar colectomia. Raríssimos, raríssimos, raríssimos. Você vai ficar entre duas, né? Colono e a lavagem intestinal. Se a gente fosse ser chato aqui o suficiente e colocar que a colono é uma colono descompressiva, seria perfeita a questão e te mataria. Agora, a lavagem intestinal, a gente faz no dia a dia de Ogilvy? Faz, sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Porém, ele tentou te dar uma dica aqui de que não tem fezes na ampola, né? Então, se não tem fezes na ampola, provavelmente a sua lavagem não vai ser muito eficaz. Então, aqui, pessoal, a resposta é colonoscopia, principalmente para a realização de descompressão, tá? Não é colono para ir lá fazer polipectomia, fazer não sei o quê. Não, é uma colono que você entra para esvaziar o cólon, tá bom? Muito bom. É uma colonoterapêutica, não é uma colonodiagnóstica, né? Exato. E esse caso aqui, pessoal, é uma tomografia de abdômen. O que a gente consegue ver aqui? A gente vê, primeira coisa, tem contraste ou não tem contraste? Então, a gente vai direto na aorta, né? Essa imagem mais densa aqui é o corpo vertebral, a aorta é essa bolinha aqui na frente, ela tá com uma densidade aumentada, então a gente percebe que ela tá com contraste. Essas duas bolinhas aqui paravertebrais são os polos renais. Nesse caso aqui, o polo do rim esquerdo e aqui do rim direito, né? Bom, aqui a gente vê o fígado, um pedaço do fígado, o baço, nesse corte aqui eu não consigo ver, é uma tomografia, um corte axial. Aqui eu vejo um pedaço do baço. O que mais? Gás nas alças, preto na tomografia é gás. E aí a gente vê essa imagem aqui, bem central, um aumento de volume. A gente vê que a densidade na periferia dela acompanha a densidade da aorta, mas na parte central dessa imagem não acompanha, né? Pelo menos nesse momento aqui em que foi desse corte aqui, tá? Então, vamos para a pergunta. A Bela quer ler? Tá por aí, Bela? Oi, prof. Tô aqui sim, posso ler? Posso começar? Pode. Homem de 54 anos e está internado na UTI há 10 dias devido a pancreatite aguda grave. Está com máscara de oxigênio, saturando 92%, taquicárdico 110 e função renal normal. Os exames laboratoriais tiveram hemoglobina 10,6, leucócitos 16.000, PCI 273 e a tomografia atual do abdômen é essa que o professor falou. Além do suporte de terapia intensiva, qual a conduta neste momento? Só questão muito legal. Questão boa essa aqui para a gente discutir aqui e tirar dúvidas. Ele já disse que é uma pancreatite, né? Já deu o diagnóstico. Mas foi ótimo você ter feito essa análise prévia, né, para o pessoal reconhecer, né, as alterações, identificar essa imagem mais escura, né, dentro do hipotenuante, né, Léo fala, hipotenuante ali no centro do pâncreas, que está indicando o quê? Necrose pancreática. Então, ponto. Eu tenho uma necrose e provavelmente uma coleçãozinha ali à esquerda, ó. Então, seria um Baltazar, no mínimo, Baltazar D para esse paciente, tá? Então, ó, no mínimo, isso, no mínimo, a esquerda, isso, essa daí, isso. Aqui? Perdão, a direita, essa daí, do lado do fígado, isso, a direita do paciente, a esquerda nossa aqui da imagem. Então, provavelmente, a cauda, né? Isso, a cauda do pâncreas. Aí eu não sei, Léo, se essa coleçãozinha ali do lado do fígado é o finalzinho do duodeno, acho que talvez seja o finalzinho do duodeno, viu, cara? Ou se é coleção... Tem dúvida também. Aí precisaria do exame inteiro para você ver se é a dinâmica, né, da tomografia, para você ver. Mas tudo bem, é uma necrose e ele nem quer saber isso. O que ele quer que você saiba? Que o paciente tenha pancreatite aguda grave com necrose pancreática. Ponto. E como é que ele está? Ele está
você vai pedir UTI para ele, está saturando 92, está taquicárdico, com função renal normal, fala de leuco aqui estourado e um PCR também estourado. Qual é a conduta desse paciente, pessoal? Então vamos lá, uma por uma. Porque também não é polêmica, mas tem pegadinha aqui. Então vamos lá. Antibiótico terapia, de livro, está errado. Está errado. Porque a pancreatite a gente considera um processo de CIRS, tá? É um processo inflamatório não infeccioso. Existe a possibilidade de infecção? Existe. Quando? Quando eu penso que a necrose está infectada. Quando que eu sei que a necrose está infectada? Quando eu punciono esse paciente, levo essa análise para um laboratório e cresce um bicho na cultura desse líquido. Isso chama-se evidência de necrose infectada. Ponto. Existem os sinais indiretos, que seria gás dentro daquela coleção que o Piber mostrou para a gente ali. Ó, tem um ar dentro do pâncreas. Opa, sinal indireto de necrose infectada. Ou a clínica do paciente com choque exuberante. Aí você considera de modo indireto, você até estaria autorizado a entrar com antibiótico terapia. Então, nessa fase inicial, né, que ele coloca, que é uma fase inicial, ó, além do suporte, o que você vai fazer agora? Antibiótico terapia não seria a resposta, porque eu precisaria da evidência da necrose infectada ou eu precisaria da evidência indireta de necrose infectada. Então, tchau. Vamos lá para a necrosectomia, que eu já vi colocar no chat aí. Necrosectomia, pessoal, eu só vou realizá-la como última conduta, como recurso heróico na pancreatite, porque ela tem mais de 80% de mortalidade. É um procedimento extremamente agressivo, que eu só vou considerar em duas condições. Ou na falha após 3 ou 4 semanas de tratamento, ou no paciente que já tem o quadro e evolui com recidiva. Aí a gente vai pensar, tudo bem? Então o paciente já teve necrose, ele vai para casa e volta arrebentado, volta quase morrendo. Aí eu vou fazer a necrosectomia. Então aqui com 10 dias, e olha como ele foi preciso, né? Aqui na história. Não? O paciente já está internado no ambiente de terapia intensiva há 10 dias devido à pancreatite aguda grave. Então, ele já tem 10 dias de história. Então, a gente ainda não está na fase de entrar com necrosectomia para esse paciente. Só entraria após 3 ou 4 semanas ou se o paciente tivesse já tem um quadro de necrose pancreática e ele retorna com a gente um quadro grave dessa magnitude. Aí não tem discussão, é a necrosectomia. E a gente vai sobrar drenagem da coleção ou dieta enteral por sonda. Pessoal, aqui a gente vai ter que fazer uma coisa que, na verdade, ele já deveria estar recebendo. Né? Se ele está 10 dias de UTI, se ele está com 10 dias de quadro de pancreatite aguda grave, aqui, na pancreatite aguda grave, a dieta tem que ser precoce, pessoal. Mas tem que ser dieta enteral, não pode ser dieta via oral, porque senão eu vou estimular o pâncreas e vai dar todo aquele quadro inflamatório. Então, na pancreatite aguda grave, eu vou deixar ele em jejum, mas eu vou ter que dar para ele nutrição o mais rápido possível. E na maioria das vezes vai ter que ser enteral. Por quê? Porque eu vou livrar esse paciente da região pancreática, vou fazer uma sondagem por endoscopia, vou passar essa sonda lá embaixo para após o duodeno, para já nutrir esse paciente o mais rápido possível. Já deveria estar recebendo, aliás, a dieta. A questão é legal, mas é ruim, né? Porque o cara ficou 10 dias em jejum. Então, ele deveria ter falado, olha, suporte de intensivo, dieta enteral, próxima conduta, que aí seria qual, pessoal? Punção da coleção. Acabou. Tá? Não seria nem drenagem o termo, seria punção. Se ele tivesse colocado punção da coleção aqui, ia enrolar todo mundo. Mas ele foi para drenagem, né? Ele quer drenar a coleção. Então ele deu uma causada aqui. Mas aqui não dá para a gente ter muita dúvida. Necrose é procedimento tardio ou heróico de exceção. Antibiótico eu entro na evidência direta ou indireta de necrose infectada. Drenagem da coleção a gente a princípio não faz, a gente faz sim punção e drena quando tem a coleção propriamente dito, bem formada. E a dieta interal pela sonda. Ana, você sabe de onde que é, primeiro, essa questão? De que instituição? Deixa eu achar aqui. Eu vou ver Eu acho aqui. que essa aqui é da USP Ribeirão.
Então, me surpreendeu essa resposta justamente por causa dessa dieta interal. Eu fiquei pensando exatamente nisso. Eu Bizarro, escuto bizarro, há 10 vezes no jejum. bizarro. Até eu ia perguntar, bom, não poderia ser parenteral mais precoce também, não? Pode ser também, pode ser também. É que a gente tenta deixar o mais fisiológico possível, né? A gente tenta deixar o mais fisiológico possível. Claro. Então, a enteral é a primeira opção mesmo frente à parenteral na pancreatite, né? Na pancreatite aguda grave. Mas questão que começou, sabe, aquela questão que vai muito bem, e no final os caras conseguem Uhum. transformar a questão numa coisa muito ruim, porque isso já tinha que estar lá, ele já tem que estar lá. Além do suporte intensivo e dieta interal por sonda, ou suporte nutricional, a próxima conduta seria, pronto, ia ser ótimo, ia ser perfeito, ninguém ia contestar, ninguém ia ficar chateado, ninguém ia ficar bravo, e a Professor, questão ia ser, Sim. pô, oi, essa complicação é a coleção fluida, não é? Que você está falando? qual que você está falando? Não entendi. A complicação, isso é uma complicação da pancreatite que apareceu aí na imagem, não é isso? Isso, Eu não consigo ver a imagem com muitos detalhes, eu não consigo ver captação de é, contraste, etc. Mas uhum. dá para ver que tem um pâncreas aumentado. Isso, tem E um pâncreas aumentado, pelo quadro, tem um leuco de 16.000, eu não consigo ver captação de contraste, como eu tinha falado. Por que eu não posso pensar que esse pâncreas está evoluindo para uma evoluiu uma parte dele por uma mas necrose. mas é necrose, ele tem necrose pancreática. Então, e por que não poderia ser uma necrosectomia? Eu entendi que é altamente É, mórbido um procedimento e tal, mas isso. ele parece que está evoluindo mal, assim. A necrosectomia, a gente vai considerá-la quando tudo falhar. Tá. Quando tudo falhar. Porque o que é o procedimento de necrosectomia? É desbridar o pâncreas. Você vai arrancando, e às vezes você arranca o pâncreas inteiro. Então, imagina o pós-operatório, a qualidade de saúde desse paciente. E, numa maioria absoluta das vezes, Chico, a gente consegue o tratamento com medida clínica. Você consegue recuperar o paciente e ele sai do quadro de CIRS. Então, a pancreatite é uma doença que a gente tem que ter muita paciência. Se a gente afobar, a gente mata o paciente. Então, o grande ensinamento dessa questão é o que nós realizamos no dia a dia. Qual que é o grande lance do dia a dia? Que está em acordo com a literatura, inclusive. Aí não tem nem diferença daquilo do dia a dia e da prática, não. Aí tanto as duas coisas estão em acordo. O tratamento, ele é prolongado, a necrosectomia é tratamento de exceção, lá para depois que tudo falhou, ou nas recidivas que já voltam, o paciente já estava com uma necrose, foi para casa, voltou infectado, por exemplo, aí você pode partir de choque séptico, aí você pode considerar. Então é a exceção da exceção da regra. Não vai ser conduta de rotina, ainda mais em 10 dias de tratamento. Esse é o detalhe. A necrosectomia poderia ser resposta à sua questão? Poderia. Se ele tivesse tido assim, o paciente há 30 dias evoluindo na UTI, com a tomografia assim, ó, pau, catastrófica, né? Põe tudo, líquido livre, põe gás, põe tudo. Conduta. Aí seria necrosectomia sem a menor sombra de dúvida. O que vai pegar para você aqui é a questão realmente do time que você está. O timing aqui não é timing de operar esse cara, é timing de meter ele numa UTI, de dar suporte interal, de puncionar essa necrose, essa coleção, avaliar se vai entrar com antibiótico ou não, jejum via oral prolongado, analgésico, hidratação, esse que é o momento dele. Ótimo, obrigado, professor. Imagina. Aqui, ó, o pâncreas ele está mantendo a anatomia dele aqui, claro, aumentado, né? Mas está aqui. E aí o contraste está pegando aqui ó, na cauda, um pedaço do corpo e o contorno todo dele. Então, essa parte Exato. hipodensa aqui, ó, que não contrastou, é a parte que está mais necrosada mesmo, tá? Aqui, Isso ó, aí. tá? Mas Isso o é, contorno dele ele está mantendo. E isso esse, aqui que a gente ficou em dúvida. Eu acho que isso aqui é o duodeno eu mesmo. acho que é o duodeno no final ali, cara. Parece mais ser o duodeno mesmo. Então não parece ter uma coleção propriamente dita, né? Então seria o Baltazar C, por exemplo, com necrose pancreática de, sei lá, mais de 70% do parênquima. Então é um Baltazar ali avançado mesmo, porque a gente chegou da grave. Vamos lá, então. Lana, quer ler essa daqui? Posso ler, prof.
Homem de 49 anos com queixa de dor abdominal difusa, em cólica, de início a 2 dias, acompanhada de distensão abdominal e vômitos. Última evacuação há 4 dias. Nega antecedente de alteração do hábito intestinal e perda de peso. Antecedente de laparotomia devido a trauma abdominal fechado há 13 anos. Nega comorbidades. Ao exame clínico, bom estado geral, desidratado 2 cruzes em 4, abdômen distendido, timpânico, ruídos hidroaéreos aumentados, dolorosa palpação profunda e sem irritação peritoneal. Toque retal com fezes normais na ampola, em pequena quantidade e sem lesões tocáveis. Qual radiografia corresponderia ao quadro clínico atual? Pessoal, essa questão não precisava da radiografia para a gente saber a etiologia desse abdômen agudo obstrutivo. Eu quero que vocês me respondam qual é a causa desse abdômen agudo obstrutivo. Por favor. Aí, obrigado, Chico. Trazendo e proporcionando muita alegria ao jovem aqui. Brida, né, pessoal? Brida. Brida é a primeira hipótese. Segunda hipótese, Chico. Brida. Terceira, brida. Brida, vai brida, até lá depois, hérnia interna seria uma possibilidade. Então, gente, se é brida, qual é o órgão que a brida gruda? Então, vamos fazer o diagnóstico sindrômico, abdômen agudo obstrutivo. O diagnóstico topográfico, delgado, intestino delgado. Diagnóstico etiológico, brida. Então, pode ter cólon? Pode ter no raio-x o cólon acometido? Não. Então, o A e o C, você já manda para o espaço de cara. Tá? De cara, já vai embora. O D, eu vou até pedir para o Léo comentar, que eu tenho a menor ideia do que está acontecendo nessa radiografia. Então, vai sobrar para a gente o B, que é o quê? Olha lá, o clássico, delgado. Olha o delgadão lá. É para aparecer delgado no raio-x de abdômen, gente? Não é para aparecer. O delgado, ele não pode aparecer. Quem que aparecer? O cólon. O cólon que tem que ter ar, não delgado. Delgado é líquido e trânsito. Ó. Líquido e trânsito. Se está aparecendo o ar no delgado, está doente. E nesse caso, é um abdômen agudo por brida, está parando ali. Então você vê empilhamento, você vê de moeda, você vê o edema de alça. Então, um quadro extremamente clássico. Essa questão é bater o olho e pau, meter ficha nela, não pode errar essa daí. Tem que lembrar que é brida. E é isso. Não tem muito o que falar nessa, não. Deixa eu só ver se a próxima... Ah, aqui, é uma ampliação delas. Tá. Essa daqui é o seguinte, gente, super difícil. O que acontece? É uma paciente feminina, tem as mamas aqui, super obesa. Super obesa. O tórax dela, a caixa torácica é isso aqui, mas isso aqui é subcutâneo. Certo? Aqui está o coração dela, aqui está o diafragma, ó. Então, é uma super tem distensão de alça aqui e tem pneu peritônio, né? Tem aqui, pneu peritônio ali, é verdade. Deu para ver agora. Essa aqui é uma super distensão de isso colo. provável, isso provavelmente é um Volvo, né? Parece um Volvo com nível. Parece um Volvo, isso. Provavelmente é um Volvo. Isso, parece um Volvo. Esse aqui é uma dilatação de cólon também, medrônico. Deve ser o Guilherme também, isso aí. Isso. Esse aqui bem obeso, ó, parece uma mulher também, tem a mama aqui, uma simetria mamária, mas aqui, ó, o abdômen dela, a gente vê que é uma paciente obesa. Esse aqui não, esse é magrinho, né? E a gente vê aqui a distensão de alça de delgado com as válvulas coniventes, então são essas sábias densas, fora a fora, na dilatação, no centro do abdômen, compatível com obstrução de delgado por brida. Perfeito. Muito bom. Bom, essa questão aqui, ela é super difícil, mas eu quis trazer para deixar para vocês fazerem um esquema, depois a gente pode fazer junto, do comportamento do contraste nas lesões hepáticas. Então, essa aqui é uma lesão. Aqui tá, olha, um hematoma de abdômen, né? Aqui tá o fígado, bem alto, aqui tá pegando o coração nesse corte axial. Aqui o contraste na aorta
e aqui já menos contraste na aorta. Então, tá mais denso aqui. Então, ela tem essa massa hepática que na fase arterial, ou seja, na fase em que o contraste está mais intenso nas artérias, a gente vê isso pela aorta, ele tem um contraste, uma hiperdensidade periférica na lesão. Como é que a gente sabe que isso aqui não é um cisto, né? Porque se fosse só essa imagem aqui, a gente poderia pensar que é um cisto, ele contrasta na periferia e não contrasta no centro. Mas aí na segunda a gente vê que ele contrastou toda, então isso aqui é sólido, né? Então o contraste começou na periferia e foi para o centro, tomando conta de toda a lesão, ou seja, ela é sólida, né? Daí tem lesões que tem a cicatriz central, em que a parte contrastada começa pelo centro da lesão e aí vai para a periferia. Então, essas diferenças é que está pedindo aqui. Exato. Bom, mas vamos ver se a história ajuda, né? Então, uma mulher de 47 anos, assintomática, realizou ultrassonografia abdominal que identificou o nódulo hepático de 6 centímetros hiperecogênico. Tomografia computadorizada abaixo demonstrou enchimento globuliforme da periferia do nódulo após a injeção de contraste e seu enchimento pelo contraste no tempo portal. Qual o diagnóstico? Essa, eu já vou dar a resposta porque é difícil, mas assim, essa é a descrição clássica do hemangioma hepático, que é um nódulo benigno. Carcinoma hepatocelular, a gente pensaria num fígado cirrótico, isso é o mais comum, né? Muito mais comum, irregular, pequeno, né? Então a gente pensaria num fígado nessas condições, não um fígado lisinho que nem esse aqui, bonitinho, tá? A hiperplasia nodular focal, o diferencial dela é justamente isso aqui, ó. Em vez de aparecer na periferia, aparece uma cicatriz central, né? Parece uma estrela aqui. Tá? As metástases normalmente são múltiplas, mas pode ser uma metástase única, por que não, né? Mas o comportamento do contraste na metástase e no carcinoma ele é o mesmo. Ele se impregna e aí depois ele mantém o contraste e aí depois ele elimina o contraste. Então é uma questão difícil, eu só trouxe aqui para vocês estudarem essa parte do comportamento do contraste nas lesões hepáticas. Eu acho, não sei qual é a tua opinião, Mono, mas é uma questão difícil para a graduação. Não, difícil. Tá? Isso é questão deveria ser de prova de título de radiologia, tá? Questão difícil. Lembrar só do hepatocelular, aquele padrão de washout, que é isso que você explicou no comecinho, né? Ele elimina rápido, né? Ele impregna todo e elimina rápido. Exatamente. É diferente desse que ele manteve, ó. Ele né? vai mantendo entre as fases, né? O hepatocelular faz exatamente o oposto. Exatamente. Uma outra dica, mas aí a pessoa tem que entender de imagem, é essa questão do hiperecogênico. Dificilmente um carcinoma vai ser hiperecogênico, tá? O hemangioma, ele é, a não ser um hemangioma atípico, né? Mas a lesão típica de hemangioma, ela é hiperecogênica. Mas, enfim, eu trouxe só para fazer o alerta. Tá? Boa, muito bom. Agora esse aqui, dela, quer ver? Oi, prova, eu leio. Mulher de 24 anos, vítima de atropelamento por motocicleta, é admitida em centro hospitalar de trauma. Encontra-se com via aérea pérvia, murmúrios vesiculares presentes e simétricos, frequência cardíaca de 90, pressão arterial 115 por 75, tempo de enchimento capilar normal, consciente, orientada, pupilas isocóricas e fotorreagentes. Dor abdominal em flanco e hipocôndrio esquerdos. Realizar a tomografia de abdômen demonstrada a seguir. As demais fases do exame não trouxeram informações adicionais. Qual é a conduta? Você consegue ler as questões aqui para mim? Que eu não tô... não sei porque tá tapando para mim aqui, acho que desconfigurou. Só consigo ler o A e o B. Pode ler para mim, por favor? Laparotomia para esplenectomia, é a A.
Laparotomia para controle de danos, é a B. Tratamento não operatório, C. E laparoscopia para hemostasia. Aí, boa, perfeito. Então, é o seguinte, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que responder aqui. Esse paciente está estável hemodinamicamente ou está instável hemodinamicamente? Primeira coisa que você responder. É o que vai matar a questão. Estável. É isso, gente. Me façam felizes. Obrigado. Todo mundo falou. Tá certíssimo. Estável. Então naquela nossa tabelinha de choque, né? Ele vai estar no choque grau 1. Tá estável, tá lindo. Eu vou abrir esse cara, eu não quero nem saber o grau do trauma esplênico dele, pessoal. Que é um trauma esplênico, né? Vocês já viram ali o baço estourado, depois o Léo comenta. Mas é um trauma esplênico. Eu vou abrir essa barriga, pelo amor de Deus. Hoje em dia, se fosse há 15 anos, abriria. Hoje acabou. Então, é um tratamento clínico conservador na maioria dos traumas abdominais fechados, com melhores respostas. Então, laparotomia exploradora, tchau. Esplenectomia, tchau. Controle de danos, tchau. Você fez uma pergunta ótima. Não é hematoma hepático, é líquido livre mesmo, perihepático, tá? Provavelmente um sanguinho que pintou ali no fígado. Tem líquido pra caramba, é sinistro. Esse é um que nós vamos ter que segurar ele, tratamento clínico, mas controle de HB, UTI, isso não vai ser aquele liso, não. Mas ele está estável, pessoal. Está estável e está sem peritonite. Ele descreve dor no abdômen, porém sem peritonite. Então, eu vou manter esse paciente em tratamento clínico conservador. A laparoscopia, né, só para dar aquela confundida em todo mundo, mas não, a princípio é tratamento clínico conservador, que é o item C, né? Então, eu não sei como é que ele está estável ainda, né? Mas tudo bem. Muito sangue aqui, mas olha, gente, nesse corte axial aqui, a gente vê o corpo vertebral aqui e a gente vê o contraste na aorta, né? Bom, daí o que a gente espera? Que os órgãos estejam contrastados, né? Então, o fígado está aqui bonitinho, não vi nenhuma lesão hepática, pode ser que tenha alguma lesão pequena, mas acho que não é o foco nem da questão também, mas e aí tem sangue em volta do fígado aqui. Aqui nessa reconstrução coronal, a gente vê aqui os corpos vertebrais, o psoas aqui e os 2 rins contrastados. Então, o parênquima renal está contrastado. O parênquima hepático está contrastado também. Isso aqui é esse sangue aqui, né? Certo? E aí, a gente vê o contraste no parênquima esplênico, mas com descontinuidades, eu diria, descreveria assim, descontinuidades, mostrando que é um comprometimento, uma laceração esplênica, com sangue na volta. Esse aqui seria um FAST super positivo, né? Sim. Mas o paciente está estável, como o Mono explicou, e é por aí que você responde a pergunta mesmo. Boa. Bora. Eu acho que seria um nível, naquela classificação de trauma esplênico, seria um nível 3, né, Mono? Era isso que eu te perguntar, acho que é um trauma esplênico grau 3, né? Pela imagem ali, olha, ele tem destruição, mas não parece estar ocorrendo a destruição do hilo, né? O tratamento cirúrgico seria indicado quando você tem o trauma esplênico grau 4, que é a destruição do hilo. Aí você tem que operar, não tem jeito. Exatamente. Só para o Que é pessoal exceção. entender, aqui seria a topografia do hilo, né? Então, a gente entende que a lesão não está no hilo, na artéria esplênica ou na veia esplênica, e sim no parênquima mesmo, né? Esmagou o parênquima. Exato. Esse caso aqui, pessoal, é um caso que, para mim, ele é emblemático. Assim, foi o primeiro caso que um aluno me trouxe em sala de aula, foi a primeira saia justa, foi o João da 13. Um dia, do nada, ele se levanta na aula e me pergunta isso aqui, né? Então, ficou emblemático esse caso para mim, e ele, de fato, é muito bacana. Então, é um homem de 42 anos de idade, queixa-se de tosse seca há 6 meses, piora aos grandes esforços e ao decúbito. A radiografia de tórax está mostrada a seguir. Qual exame complementar é necessário para avaliar a causa da tosse? Primeiro, o que está acontecendo aí, gente, nessa radiografia? Muito interessante esse caso.
Muito interessante. Vocês conseguem ver o que está rolando aí? Tem uma coisa acontecendo nesse tórax aí, não está normal. Quem quer falar? Caso mais dificinho esse, mas é legal. Difícil, hein, professor? Bastante. O que você está vendo na imagem aí? O que você de Professor, diferente? não sei ver muito bem a imagem, mas Vamos lá, estamos aqui para parece. isso. Tá. Vou direto pro pulmão, tá bom? É, Área cardíaca eu pode acho que fazer. tá normal, Uhum. assim. Eu tô vendo parece um hilo pulmonar do lado à direita do paciente. Daqui parece que tá um pouco acentuada a trama vascular ali. Certo. Uhum. E na outra imagem, me parece que parece aquele sinal de atelectasia. Agora eu não sei. Uhum. É o que eu consigo ver, mas acho muito difícil. Eu Me vou... parece ter uma bolha aqui também. Opa, opa, No perfil. opa, Parece ter uma olha aí, bolha. ó. Olha essa fera aí. É isso aí. É, Tudo isso bom. mesmo. Então vamos lá, ó. Vou te Duas, na ajudar verdade. a organizar aí seu pensamento. Foi muito bem, parabéns. Você é top demais. E é isso aí. Agora, vou dar uma diquinha para vocês de um mnemônico que a gente inventou para ajudar vocês no raio-x de tórax, tá? Que é o ABCD do raio-x de tórax. Então, A, airway, né? Então, vamos ver as vias aéreas desse paciente, ó. A traqueia ali, o Léo, vai mostrando aqui para eles com a setinha, se você conseguir. Aí, ó, via aérea, vai descendo, dá até para ver a bifurcação dela ali embaixo, ó, que bonitinha. Perfeito. Aí B, os campos pulmonares, briefing, né? Briefing, campos pulmonares. Os campos, não parece ter consolidação, não parece nada. Concordo com você que pode ter uma áreazinha de atelectasia, que vai ser, inclusive, vai ao encontro do diagnóstico dessa paciente. Depois o C, circulation. Então vamos lá na área cardíaca, que você já foi muito bem. Olha lá os botões, né? Coraçãozinho, não parece ter cardiomegalia, nada. Mas no meio do C, você falou bem, tem um negócio estranho. Pof, tem um negócio aí, ó. Parece que é um gás no meio do coração. O que é isso? Meu Deus do céu. Calma, vamos chegar lá. Então, a BCD, D de diafragma. Vamos lá no diafragma. Ó. Diafragma tem pneumo, não tem, tem retração, não tem, tem líquido no recesso, costofrênico, cardiofrênico. Não, não tem. ABCD e esqueleto. Ó. Então vamos ver os arcos costais, vamos ver a distância entre eles, se for hiperinsuflado, se está hipoinsuflado, ver se está rodado, ver a clavícula. Perfeito. ABCD e F, partes moles, né? Ver se tem enfisema subcutâneo ali embaixo, de trás. ABCD G, onde tubos, guias, catéteres, acho que não tem nada nesse. Então, muito bem. Então, agora vamos voltar para o quadro clínico. Então, a gente já achou uma área de hipotransparência na área cardíaca que não era para existir. E aí, o quadro da paciente é o quê? Tosse. Ela tosse, 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 piora os grandes esforços, é o decúbito, quando ela deita. E isso, gente, é um sinal clássico de uma doença que ocorre com bastante frequência no nosso meio, que é a hérnia de hiato. E é exatamente isso que ela tem. Subiu o estômago para o tórax. Olha lá, por isso que você viu a bolha gástrica. Lembra? A bolha gástrica tem que estar onde? Embaixo ali. A bolha gástrica é onde ela foi parar, gente. Faz inclusive parte daquele item D do diafragma, a bolha gástrica. Cadê a bolha gástrica? Sumiu. A bolha gástrica foi parar no tórax. Então, matou. Qual que é o diagnóstico? Vamos lá, broncoscopia? Não. Ecodoppler? Não. Angiografia? Também não. É endoscopia. É o primeiro. É o primeiro exame. É o melhor? Não. Mas é o primeiro que a gente vai pedir. Pessoal, perfeito. O Mono tá roubando a cena aqui, mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Aonde que é o hiato? Por que ele colocou o perfil? Não precisaria colocar o perfil para a gente suspeitar de uma hernia de hiato, porque é essa massa sobreposta, essa opacidade, né? Desculpa, essa opacidade sobreposta à imagem cardíaca com uma radiolucência com nível, ou às vezes não tem nível. Então, isso aí é o estômago mesmo. Mas ele colocando o perfil, olha só, a gente vê aqui o coração, certo? Essa radiolucência atrás do coração, então ela é retrocardíaca com certeza, e à frente da coluna. Então, é exatamente nessa região que a gente vê o hiato, né? Então, o perfil aqui, ele ajuda muito nesse caso, tá? E aí a próxima etapa é a endoscopia digestiva alta mesmo. Perfeito.
A paciente, ela pode ter umas aspirações, né, Mono? E aí Pode, aí pode. essa alteração Ainda de... mais com esses estômagos intratorácicos, né, cara? Fica tendo refluxo, fica tendo dispepsia, faz microbroncoaspiração, que pode dar esse quadro de tosse, esse quadro de irritação das vias aéreas, atelectasia, área de microbroncoaspiração no raio-x. Nós operamos uma dessa no Graja tem 2 semanas, uma avó de 98 anos, com o estômago intratorácico volvulado. Então o estômago subiu para o tórax inteiro, torceu lá dentro, e a imagem dela de raio-x, puxa, se eu tivesse lembrado, eu ia até pegar aqui para mostrar para vocês. É muito interessante do ponto de vista aí didático. Então, sempre, isso cai de vez em quando em prova, tá, gente? Então, sempre olhem a área cardíaca, vejam se não tem uma suspeita de sobreposição. Se eles colocarem o perfil, corram aqui o olho para ver se isso aqui está atrás do estômago, do coração, né? Bom, eu acho que já estamos a 1h20 falando, né? Olha, gente, eu tinha separado 44 questões, eu filtrei, deu 27, e a gente está na 10ª. Qualquer coisa a gente faz um second look aí, se vocês quiserem, marcam Não, uma continuação. Sinal que tá boa a discussão. Exato. Eu vou pedir para a Bela ler esse caso aqui, para ela lembrar do trabalho de aneurisma dela. Tá bom, Fran. Homem de 70 anos de idade, pertence a consulta ambulatorial de rotina na qual foi constatada uma massa pulsátil, indolor e mesogástrico. Foi solicitado exame de imagem, cujo resultado está apresentado nas fotos a seguir. Dentre as alternativas abaixo, qual está correta sobre o caso? Quer que eu leia as alternativas também? Pode ler. Trata-se de um aneurisma de aorta abdominal e a presença de trombo pode ser indicação de iminência de ruptura e, portanto, deve ser operado imediatamente. Trata-se de aneurisma de aorta abdominal, cujo reparo pode ser feito por técnica cirúrgica convencional ou endovascular. Trata-se de aneurisma de aorta abdominal, porém, não tem indicação cirúrgica devido ao tamanho. Trata-se de aneurisma na transição tóraco-abdominal da aorta, e seu tratamento deve ser feito por reparo convencional com toracofrenolaparotomia. Questão muito legal, pessoal, muito bacana. Eu não sou vascular, não gosto de vascular, mas isso a gente vê muito no dia a dia, principalmente lá no Graja, direto vai ter. Então, essa é uma questão que, independente da sua especialidade, quem está na cirurgia tem que saber responder. Que a questão é ótima mesmo, muito bem feita, por sinal. Então, o cara tem uma massa pulsátil, indolor, né? Isso até prova em contrário, é um aneurisma de aorta abdominal, ponto final. E ele vai te pegar aqui nessas questões. O que é iminência de ruptura? Não é trombo. Trombo é normal, inclusive, você ter dentro. Tá? Os sinais de iminência de ruptura são outros, são quadro hemodinâmico, extravasamento do contraste, a dissecção desse aneurisma, aí é outro papo. Então, tchau e tem água. Sacular, né? Sacular, boa, obrigado, cara. Tudo isso aqui, então não tem nada de imediato aqui. O paciente é completamente estável, gente. Olha a história lá dele. Foi fazer uma consulta no ambulatorial, o cara tá de boa, em casa, e achou um aneurisma desse gigantesco. Se fosse pronto atendimento, a gente até poderia pensar na intervenção de água, mas não, tá lá, lindão, bonitão. E é o clássico, né? Um homem acima aí dos 50, 60 anos, hipertenso tabagista, tem todos os fatores de risco, sexo, idade e as comorbidades, né? A hipertensão e o tabagismo. E aí, a gente vai para o item B, trata-se de aneurisma da aorta abdominal, muito bom, cujo reparo pode ser feito por via cirúrgica convencional ou endovascular, perfeito, essa é a questão. Acho que até alguém lançou no chat aí, né? Trata-se de aneurisma da aorta abdominal, porém não tem indicação cirúrgica devido ao tamanho, exatamente o oposto, tem indicação cirúrgica devido ao tamanho. Né? Se eu não estiver enganado, acho que são 5 centímetros, né? Aí já indica a cirurgia aí o pessoal da vascular, aí os encanadores de plantão já vão querer, vão ficar com o olho grande aí para resolver esse aneurisma. E a outra trata-se de aneurisma da transição tóraco-abdominal da aorta e seu tratamento deve ser feito, aí corta aqui para mim. Bom, mas não é tóraco-abdominal, né? Tóraco-abdominal teria que estar lá em cima, tem que você pegar a descendente, né? A aorta descendente e a aorta abdominal. É um aneurisma de aorta abdominal. Só deixa eu mostrar aqui para o pessoal. É interessante quando a gente vê esses casos, até para a gente estudar a anatomia normal dos outros órgãos, né? Mas então aqui é um corte axial
e tem o contraste na luz da aorta aqui, e tem essa coisa redonda na volta que a gente não sabe o que é, né? Tem 6 centímetros aqui. Isso aqui, quando a gente ausculta esse paciente, a gente escuta... Eu nunca me esqueço quando era residente que eu auscultei isso, o negócio, né? Exato. Na ausculta a gente acha estranho. E aqui o contraste nessa reconstrução mostra a aorta, né? Vindo até as ilíacas, cheias de placas calcificadas, né? E aqui temos a artéria renal direita e a esquerda. Então, o aneurisma ele está aqui, ó, aneurisma fusiforme. Infrarrenal, né, Léo? Infrarrenal, exatamente. Isso que eu ia falar, Mono. Não é o objetivo da questão. Eu também acho que não cabe também. Mas só para vocês saberem, quando o aneurisma envolve as artérias renais, o tratamento é diferente, né? Então, é muito mais fácil você tratar um aneurisma infrarrenal, porque você vai tratar essa região aqui. Exato. Tem que correr o risco de obstruir ou estenosar ou alguma complicação nas artérias renais, que seria uma catástrofe, né? Exato. E, graças a Deus, o mais frequente é o infrarrenal. Exatamente. Ele pode até envolver as ilíacas, né? Mas Isso. nesse caso aqui, ele não está envolvendo as ilíacas, ó. Então, se tivesse alguma alternativa que pudesse ter, assim, poderia ser aneurisma de aorta ilíaca. Não, ele é só de aorta abdominal mesmo. E o tórax, ele está aqui para cima, ó, acima do fígado, e não tem dilatação para cá, né? Então, é infrarrenal mesmo. E isso aqui é trombo, tá? Isso aqui é o trombo, isso aqui tudo é o trombo. E isso, o trombo não tem a ver com o risco de ruptura, como o Mono explicou. Muito bem, pessoal. Oh. Mono, sensacional. Por mim, eu ficava aqui até amanhã discutindo os casos. Tá legal pra caramba, tá super bacana. Muito legal, muito legal. Mas já, professor? Muito legal. Isso aí é um projeto que está se realizando. Eu acho que a gente pode fazer mais vezes, né, Mono? Vai ajudar, porque de qualquer forma a gente tem que discutir caso igual com eles, né? E mostrando isso aí, mostrando que isso me ajuda também a ver o que cai, o que eu preciso ajudar mais eles em sala de aula. Sim. Eu fico muito longe da formatura, né, no 8º semestre. Então, né, preciso preparar eles para... Isso é difícil, eu digo para eles, né? Eu preciso dar coisas que vocês vão ver na emergência, coisas que vocês vão ter que se virar sem o laudo, porque exame eletivo tem o laudo, né? Sim. Agora, exame de urgência não tem, muitas vezes. Então, a prova às vezes fica meio distante de onde eu estou, localizado na grade. Mas, enfim, eu acho que valeu muito, muito bacana. Eu gostei muito. Acho útil. Eu sou bem já acostumado a fazer essas rodadas aí de discussão de caso, tanto de residência, ou casos da enfermaria, e eu acho que esse é um caminho realmente para a gente sedimentar aí essas questões de prova, né? Traz as polêmicas, como a gente trouxe, né? O que muda, o que não muda, o que é diferente. Então, Léo, quero te agradecer aí pelo convite de verdade, fiquei muito feliz de poder participar com você aqui nessa primeira edição. Me coloco à disposição, tem muita gente já no grupo aqui falando para fazer um second look aí nessas questões. Eu estou à disposição, pode marcar, vamos fazer, estou totalmente à disposição a ajudar aí vocês nessas questões. Eu tenho também outros projetos aí que a gente faz também bastante resolução de testes, eu posso avisar vocês, mas acho que a gente pode aí priorizar esse que é o da nossa faculdade, né? Estamos aqui, a Liga está junto, o Léo está aí, eu também, e a gente pode pegar o restante das questões aí que sobraram, né? E fazer aí esse momento com os alunos aí para a gente poder discutir. Mas estou muito feliz mesmo. Obrigado, estou à disposição. Parabéns para você, pelo pessoal da Liga também, pela iniciativa, né, de elaborar esse evento diferente, bacana, aí, interagindo aí com aula aberta, né? E agradecer a todo mundo que entrou aqui, entrou gente de um monte de turma, entrou gente de outras faculdades também. Obrigado, pessoal que entrou aqui para colaborar e acompanhar a gente. Fiquei muito feliz mesmo. Obrigadão, estou à disposição, cara. A responsabilidade só aumenta, né, Mono? Exatamente. Só aumenta, né? Hoje eu entendo aquela frase, né, você é responsável por tudo aquilo que cativa, né? Hoje eu entendo como é que funciona essa frase, né? Dramática essa frase. Dramática.
Mas, pessoal, muito obrigado. Um abraço para vocês. Boa sorte para o pessoal aí que vai fazer prova já. Começa a partir da semana que vem, né? As provas de residência. Boa sorte. Eu não queria estar na pele de vocês, mas já passei por isso. E todo mundo sobrevive, tá? Com certeza, com E certeza. qualquer coisa a gente está à disposição, né, Mono? Sempre para ajudar ele. Totalmente. Totalmente. Falou. Muito obrigado aí, Mono. Um abração. Gente, valeu. Léo, beijão. Beijo para todos vocês. Obrigado, viu?